Vamos, nesse momento, silenciar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando sentir a paz, a quietude que paira nesse ambiente. Aqui estamos nós, na companhia da equipe espiritual, que preparou o ambiente para nós. Com os nossos corações acalentados, o livro branco que minhas mãos folheavam mostrou-me, em uma de suas páginas velhas e amareladas com o tempo, uma frase escrita num dia qualquer de um passado distante. A frase dizia simplesmente: só quem ama vive, quem não aprender a amar jamais terá vivido. Desde que estamos sobre a face da terra, o amor é a única força que nos rege, que nos orienta, que abre caminhos para vivenciarmos momentos de felicidade. E na noite de hoje, através da palestra a ser proferida, lições grandiosas vamos aprender, outras recordar de como nos amarmos, amar o nosso próximo e a Deus acima de todas as coisas. Agindo assim, seremos criaturas humanas cada vez mais felizes. E assim, aproveitando o silêncio de nossos corações, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja. E hoje a gente tem, o nosso palestrante, o Carlinhos, de Catanduva, Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Fiquei feliz que você, quando falou de adolescência, me apontou, Nós que estamos nessa fase da adolescência. Fico feliz de voltar aqui, obrigado pelo convite. Aliás, já estivemos aqui em Pirangi no século passado. Vocês não tinham nascido ainda. Mas é bom voltar. É bom voltar e ver a casa cheia de vivos e mortos, Muito obrigado pela oportunidade. Esperamos que vocês não se arrependam. Mas fiquem tranquilos, a minha esposa está junto, então eu não vou poder mentir. Então eu vou ter que falar a verdade, Então não vai ter jeito. Nós escolhemos o tema Espiritismo, o que nós perdemos pelo caminho. Nós temos viajado e trabalhado muito e discutido muito, e estudado muito. No auge dos nossos quase 60 anos de idade, nós estamos desde a adolescência estudando o Espiritismo. E nós aprendemos lá no comecinho, e mantivemos até hoje, e mantemos até hoje viva a ideia e a consciência de que Espiritismo é Allan Kardec. E nesses estudos, a cada ano que nós renovamos Allan Kardec, nós vamos vendo que nós não sabemos nada de Allan Kardec. E que quanto mais nós estudamos, nós vemos que ele abriu um caminho absurdo para nós, infinito, dessa ciência que ele chama de ciência do infinito, que é o Espiritismo, para que a gente possa refletir urgentemente nesse momento que nós estamos vivendo na Terra. Não só para os problemas da Terra, mas acima de tudo, para nós que somos espíritas, redescobrir o Espiritismo. Porque muita coisa mudou nesse tempo todo. Vamos falando que, aliás, gente, vocês vão ter que sair com um caminhão de livros aqui. Porque eu vou tentar vender mais 2 para vocês. Tá? Um é fininho, olha só que maravilha. Se todo livro espírita fosse assim, olha só, 100 páginas, pequenininho. A letrinha é pequenininha, mas tudo bem. Mas tem outro de 500 páginas. Então nós vamos tentar vender para vocês também. Porque é necessário para a gente, quando nós estamos diante de qualquer situação crítica, e toda vez que nós espíritas nos encontramos, nos vendo frequentemente ou de vez em quando, a gente entra em vários assuntos e vai cair num só, no momento que nós estamos passando na Terra. A gente pode dar a volta que for e a gente vai chegar no momento que a gente está passando na Terra. E é por isso que nós escolhemos o tema Espiritismo, o que nós perdemos no caminho. Por quê? Porque nós perdemos no caminho muita coisa. Quando Allan Kardec veio
enviado por Jesus à Terra, como um dos apóstolos mais lúcidos do Mestre, para codificar, que é pouco, mas para fundar o Espiritismo, porque entre nós espíritas existe essa coisa já conhecida, né? Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. Allan Kardec é muito mais que o codificador da doutrina espírita. Porque codificar é você organizar. Allan Kardec não só organizou, porque a maioria do que está escrito nas obras básicas do Espiritismo foram escritas por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, nós temos as respostas dos Espíritos. Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, mas no total, na maioria do que está escrito nas obras básicas, foram escritas pelo punho de Allan Kardec. Refletindo, inspirado pelos espíritos, lembrando que Allan Kardec não era o que nós chamamos tradicionalmente de médium, né? Porque Allan Kardec não recebia espíritos, que aliás é um choque para muita gente. Como assim Allan Kardec não era médium? Allan Kardec não era médium. Todos somos médiuns. Mas ele era preciso que ele não tivesse esse dom da mediunidade de receber diretamente os espíritos. Por quê? Porque ele não poderia estar ligado diretamente às mensagens. Ele tinha que estar um pouco afastado disso para analisar, para raciocinar, para colocar um sentido lógico nas coisas. Porque o espiritismo é uma fé racional. Por isso que Allan Kardec foi chamado de bom senso encarnado. Porque espiritismo, é impossível conhecer espiritismo sem estudo, sem raciocínio, sem lógica. Aí muitas pessoas falam assim, mas isso é muito difícil. Eu lembro da minha mãe, que hoje está no plano espiritual, era uma pessoa muito simples. Ela tinha feito até, se chamava antigamente o terceiro ano do grupo, terceiro ano do primário. Ela é uma pessoa muito simples, mas ela lia Kardec, não entendia tudo, mas o espírito sabia. Por quê? Porque a alma estava preparada. Porque Allan Kardec desenvolve bom senso. Muitas vezes a gente não leu, mas entendeu. E o raciocínio lógico nos leva a uma resposta. Mas é importante, mas nós vamos chegar lá. Quando Kardec foi instrumento, lembrando que ele era um pedagogo, ele era um professor. Jesus foi tão sábio no ato de enviar esse Espírito para a Terra, que para que ele trouxesse essa revelação, a terceira revelação divina, o Espiritismo, e trouxesse com toda a bagagem espiritual e necessária para a humanidade, Allan Kardec reencarnou como professor. Tanto é que o Livro dos Espíritos é um livro desenvolvido didaticamente e qualquer pessoa que ler e tem o mínimo de noção vai falar, gente, quem escreveu isso aqui foi um professor. Porque ele era um professor das almas, além de ser um educador. Então, quando Allan Kardec trouxe e foi instrumento da espiritualidade para trazer a doutrina espírita para nós, ele trouxe uma fé racional. Que se desenvolveu na França, que era onde estava pronta para receber o espiritismo. Era o centro do mundo, o centro intelectual do mundo. Os grandes filósofos, os grandes cientistas, os grandes estudantes estavam na França, onde havia um pensamento racional. Não muito afetado pela religião, porque os franceses naquela época estavam meio que em briga com a religião. Então o espiritismo surgiu no momento certo, na hora certa, no lugar certo, e foi instrumentalizada pelo homem certo, Allan Kardec, com muito apoio da sua esposa, né? Então Allan Kardec desenvolveu, que era professora também, Allan Kardec desenvolveu a doutrina espírita. Nesses praticamente 14 anos dele envolvido com os espíritos, ele deixou uma obra extraordinária, de 22 livros, se a gente contar a revista espírita. 22 livros por aí. Gente, vou ter que ler tudo isso? 22 livros para conhecer o espiritismo? Eu preciso ler o Livro dos Espíritos. Livro básico. E vai ser básico para o resto da vida, porque quanto mais a gente lê, mais a gente vai ampliando o olhar, expandindo o olhar. E eu falo de experiência própria. Hoje mesmo, ali, eu peguei uma lição, eu li, parece que eu nunca li essa pergunta, já li várias vezes. Mas a gente vai amadurecendo, vai abrindo a mente, vai expandindo o olhar e começa a ver com outros olhos, renovados e cada vez expandindo mais o conhecimento da ciência do infinito. Eu tenho uma situação que me incomoda muito, quando as pessoas falam assim, mas Allan Kardec já está ultrapassado já. Allan Kardec já foi. E eu já fiz várias vezes esse teste.
Quando a pessoa diz Allan Kardec está ultrapassado, eu digo, o que você já leu de Allan Kardec? Ah, eu já li o Evangelho, uma coisa ali do Livro dos Espíritos, então não leu Kardec. Porque Kardec não é só leitura, é reflexão. E reflexão profunda. Sabem por quê? Vou perguntar aqui, não fiquem constrangidos, vocês vão passar de ano, tá? Ninguém vai ficar reprovado. Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? Da apresentação, da introdução, que é maravilhosa, até a conclusão do Allan Kardec, nas 1018 perguntas. Quem já leu o Livro dos Espíritos? Já leu? Parabéns. Olha, temos uma vitoriosa aqui. Mais ninguém? Ó, mais uma lá. E, ó, estamos conseguindo. Estamos salvando o Pirangi. Olha lá. Mais. Ó. Bom, como a maioria aqui não leu, eu trouxe para a gente ler junto hoje. Tá? Espírita não tem que estar preocupado com o tempo, né? Não é? Podemos ler. É brincadeira, gente. Tem gente que acredita, tá? Mas quem já leu, lembra quais são as duas primeiras palavras que estão no Livro dos Espíritos? Peguei pesado agora, né? Peguei pesado. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, quais são as duas primeiras palavras que estão escritas? A gente abre, aí lá, a primeira página, no cabeçalho, Livro dos Espíritos. Cabeçalho, Livro dos Espíritos, a primeira página, lá em cima tem duas palavras. Filosofia espiritualista. Então Kardec já começou, para não enganar ninguém, filosofia espiritualista. Não basta ser filosofia, é espiritualista. Ou seja, amor ao saber. Então o espiritismo é para ler, reler, refletir, pensar e questionar. Tanto é que tem 1018 perguntas aqui no Livro dos Espíritos. 1018 perguntas. Que são atuais até hoje. São atuais essas perguntas. E vão ser, daqui 200 anos, quando a gente voltar, né, não sei se vai ser aqui em Pirangi, mas quando a gente voltar daqui 200 anos, vai ler o Livro dos Espíritos e vai falar, que livro é esse? Tão extraordinário, é luz para a alma, porque não é luz para o corpo, é luz para a alma, porque nós somos espíritos eternos. Pois bem, aí as pessoas falam assim, essa edição aqui da FEB tem 500 páginas, gente. 500 páginas? Se a gente lê uma página por dia, 1 ano e meio. Já não é tanto assim, né? Porque daqui eu falar, eu não vou ler 500 páginas, 1 ano e meio para ler isso. Daqui 1 ano e meio você olha para trás e fala, puxa, se eu tivesse lido, tinha acabado. Vou fazer aula de piano, vou aprender a tocar piano. 9 anos de curso de piano, para. Daqui 20 anos você olha lá na frente e fala, puxa, se eu tivesse estudado piano... Quem passou aqui dos 40 sabe o que eu estou falando, né? Quanto tempo a gente perdeu nessa vida e podia ter feito, não fez, porque achou que ia ser demais. Aí passa o tempo, olha para trás e fala, puxa, se eu tivesse feito. Né? Faz de conta que é um celular. Aí a pessoa fala, não, eu vou fazer um esforço. Lá o Carlinhos veio de Catanduva para falar para eu ler esse livro, eu vou ler. Aí começo a ler, vou deito na cama. Aí eu vou ler. Tá embaralhando tudo isso aqui. Nossa, não tô enxergando nada. Gente, essas letrinhas aqui... Ah, tem edição letras grandes. Ó. Só que o livro é mais grosso, mas as letras são grandes. Gente, tá embaralhando tudo aqui. Aí a gente vira a página. Puxa, eu não lembro o que eu li lá. Vou ter que ler de novo. Puxa, eu não consigo ler, gente. Tô com muito sono, para. Aí fica 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã tá lá. A vista não embaralhou. Aí tem gente que tem a capacidade de escrever na rede social 3 horas da manhã. Não consigo dormir. A insônia, gente, o que eu faço? Eu não consigo dormir. Tá. Se tivesse lido o Livro dos Espíritos, uma página fechada, e não pego mais o celular, virar para o lado e dormir, já estava dormindo. Mas não consigo dormir, porque eu tô com a cabeça assim, ó, né? Se bobear, tem gente que à noite fica dormindo assim, né? É sério. Sabe qual é o problema? É que é sério. A gente ri, porque assim, nossa, falaram do dia, você devia fazer stand-up. Não precisa fazer stand-up, é só a gente falar da gente, que já vira piada, né?
Então Kardec deixou o espiritismo tudo pronto lá. Desencarnou, né? Desencarnou, deixou tudo pronto. Aí o espiritismo foi desenvolvendo, né? Na Europa, tudo. E aí foram os brasileiros para a França, que já tinham ouvido falar de tal de espiritismo. Aí pegaram as obras do Kardec, trouxeram no navio, tudo para o Brasil. Brasileiro. Pegou a pizza dos italianos e fez outra pizza. Não é? Vocês já viram? Já tiveram curiosidade? Pizza italiana, fininha, né? Pouco recheio, pouco, né? Aí o Brasil tem borda, aí tem catupiry, aí jogaram banana na pizza, jogaram doce de leite, feijoada na pizza, Brasil, né? Aí o brasileiro pegou o hot dog e mudou. Aqui no Brasil, cachorro quente, hot dog. Gosta de chamar de hot dog, não sei por quê, porque é cachorro quente, mas tudo bem. É essa mania de americanizar tudo. Aí então lá, coloca lá. Mudou o hot dog. Aí você vai lá, você vai na barraquinha de hot dog e tem 30, 40 tipos de hot dogs. Gente, você fica 2 horas, qual que eu como? O brasileiro conseguiu mexer na comida japonesa. Mas ficou com gosto brasileiro. A pizza ficou mais gostosa também. Né? A pizza, mas o brasileiro modificou tudo. Vocês acham que o brasileiro não ia mexer nisso? Claro que mexeu. Tanto é que o espiritismo hoje, lá na Europa, criou uma crise no Conselho Internacional do Espiritismo lá na Europa, quando teve o Congresso Espírita Internacional, porque o pessoal lá da Europa falou assim, tem que parar com essa mania de espiritismo à brasileira. Eles chamam lá de espiritismo à brasileira. Porque chegou no Brasil, misturou tudo, né? Colocou tudo no caldeirão. Colocou tudo no mesmo caldeirão e bateu. O espiritismo virou espiritismo católico, protestante, evangélico, misturou tudo. E isso foi até citado na Revista Espírita. O Kardec já tinha desencarnado, mas a Revista Espírita continuou, né? Pelo diretor, o Le Marie, que era o braço direito do Kardec. Ele escreve num das revistas, um dos números da revista, ele fala criticando o movimento espírita brasileiro que estava nascendo. Por quê? Porque nas reuniões espíritas, eles faziam convocação, porque todo mundo estava vindo da Igreja Católica. Então fazia convocação à Nossa Senhora, aos anjos, não sei o quê. E o Le Marie falou, não, isso não é espiritismo. Porque no Brasil virou religião. E sinto muito se alguém ficar preocupado. Nossa, o que você falou aí agora? Eu falei o que está nas obras de Kardec. No Brasil virou religião. O espiritismo foi apresentado como uma filosofia de consequências morais. Então Kardec diz que por um aspecto o espiritismo é religião, porque nos religa como almas e nos religa a Deus. Mas não é uma religião na prática tradicional de uma religião, com cultos, né, sacerdotes, bispos, cardeais. Não tem isso no espiritismo. Espiritismo somos todos iguais. Qualquer pessoa pode fazer uma palestra aqui na Casa Espírita. Estuda o espiritismo, se prepara e vem fazer. Não é uma doutrina secreta. Qualquer pessoa pode aprender a dar um passe. Todos nós somos médiuns. O espiritismo é democrata. Allan Kardec fez isso. Allan Kardec deixou claro, se você tiver dúvida ou não concordar, questione. Gente, qual é a religião ou seita por aí que deixa os fiéis questionarem? As religiões, geralmente, assim, um falou aqui, amém. Porque Deus quis e pronto. Não. Espiritismo, não. Por quê? Como? A gente tem o direito e o dever de questionar. E aí nós vamos buscar no Livro dos Médiuns, eu não vou falar para vocês lerem hoje, tá? Vamos ler o Livro dos Espíritos primeiro. No Livro dos Médiuns, o Erasto, que é um dos espíritos responsáveis pela codificação espírita, que fazia parte dos espíritos superiores que vieram auxiliar Kardec, Erasto diz assim, escreveu assim, é melhor refutar, ou seja, é melhor, né, jogar fora 9 verdades do que aceitar uma só mentira. É melhor refutar 9 verdades do que aceitar uma só mentira. E aí o Erasto continua. Não importa qual seja a fonte, por mais confiável que seja, não importa qual seja a fonte, por mais confiável que seja, duvide, questione.
Vocês têm noção do que isso significa? E quando Allan Kardec recebeu a mensagem de um espírito, ele questionava, ele lia a resposta e falava, será que faz sentido isso? E ele buscava informações de outros médiuns e outros espíritos para ver se batia uma coisa com a outra. E aí a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo o controle universal dos espíritos. Ou seja, meu mentor falou aqui uma coisa, eu falo para vocês. Então meu mentor chegou aqui agora e falou assim, faz de conta, tá, gente? É brincadeira. Meu mentor chegou agora e falou assim, é melhor mudar as cores dessa parede. Aí fala para vocês, olha, meu mentor está falando que é melhor pintar de outra cor essas paredes. Ah, então vamos, que cor que ele falou? Ah, preto e branco, põe um símbolo do Corinthians, né? Preto e branco. Aí a pessoa fala assim, ah, então tá bom. Tá bom. O mentor falou, então vamos, gente, vamos fechar o centro aí para pintar de... O mentor falou, o médium, gente, uma vez uma pessoa que chegava na nossa casa espírita falou assim, eu queria fazer uma pergunta para o mentor. Na nossa casa não tem contato direto com os espíritos. É só a equipe de médium, né? A pessoa faz o questionamento e a gente pergunta para os espíritos depois. O que você quer saber? Eu queria perguntar para o mentor, é o seguinte, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Então eu queria perguntar para o mentor se eu vou ter filho. Olha, perguntar para o mentor se você vai ter filho, ele vai escorraçar com a gente do centro. Você vai ser difícil, ele não vai responder. Mas por que você quer saber? Aí vem o problema. É que é o seguinte, eu tenho um namorado. Então eu queria saber assim, se eu for ter filho, eu caso. Agora, se eu não vou ter filho, eu não caso. Você imagina os espíritos, você chegando lá pro mentor e falando, mentor, irmão, é o seguinte, tem uma amiga nossa, não é muita amiga não, ela pediu, perguntar, eu não consigo nem me imaginar perguntando isso para os espíritos. Eu não consigo nem imaginar perguntando isso para os espíritos. Uma vez a gente fez uma palestra, aí depois a gente começou a conversar com as pessoas, veio uma moça e falou assim, você é médium? Ah, todo mundo é médium, né? Sim, mas você é médium. Eu falei, nós somos, né, médium, né? O que eu tenho? Eu falei assim, como assim? Olha pra mim o que eu tenho. Eu falei, filha, desculpa, não sei o que você tem. Se você não sabe, eu não sei. Aí a pessoa olha você de cima e embaixo e sai andando, pisando firme. Por quê? Porque você é médium e você decepcionou a pessoa. Gente, eu não sei. Agora eu vou contar um caso mais sério ainda, porque esses dois foram light. Adoro contar casos. E eu ia contar casos, eu gosto de contar casos de família, mas minha mulher está aqui hoje, ela vai desmentir tudo. Chegou um casal na nossa casa espírita. Estava numa crise no casamento. Normal. Né? Estava numa crise no casamento. Aí a moça falou assim, olha, a gente está brigando muito, discutindo muito. E a gente queria ver se os espíritos podem dar uma orientação, né? Assim, olha, vocês já pensaram em procurar um terapeuta de casais? É verdade. Porque você vai perguntar para o mentor. O que o mentor vai falar para um casal que está em crise? Amem-se, perdoem-se. Não é? Aí não precisa chamar o mentor para fazer isso, a gente fala, né? Olha, às vezes vocês estão precisando de um terapeuta de casal, não sei o quê, não sei o quê. Porque a gente foi num centro espírita, aí a espinha, né? Você sente aquele arrepio. Nós fomos num centro espírita e o mentor lá falou pra gente se separar, que não tem mais o que fazer. Meu Deus. Como é que pode isso? Aí vamos lá. Olha, eu acho melhor vocês procurarem um terapeuta, um psicólogo, né, que faz trabalho com casais, tudo. Bom, passado um tempo, encontramos eles de novo. Eles estavam, gente, numa lua de mel, o casal. Estava numa lua de mel e já passaram eu disse daí uns anos, eles estão juntos até hoje. Imagina se tivesse lá atrás obedecido o mentor. Com 2 filhos, adolescentes, entrando na faculdade, separaram. Porque o mentor falou. Porque às vezes eles estavam
querendo sair, né? Querendo separar. Aí o mentor falou, ai, aliviei o coração. O mentor autorizou. Isso é falta de Kardec. Aí você fala, mas que espírito que é esse? Eu pergunto, e que médium que é esse? Porque quando os espíritos vêm falar coisa para os médiuns, a gente filtra. E eu filtro baseado em quê? No conhecimento que eu tenho de espiritismo. É aí que eu vou filtrar. Quem aqui já não passou por essa situação que alguém chegou para vocês, porque eu sei que ninguém aqui já fez isso, mas alguém fez com vocês isso. Sabe fulano? Ninguém aqui faz isso, né? Mas alguém, gente, sempre tem um espírito que vem falar isso pra gente, né? Sabe fulano? Aí a gente ouve e fala, meu, não acredito, fulano. Aí a gente não pega o celular, já que a gente tem um celular, né? E fala, ô fulano, é verdade? Não. A gente já passa pra frente. A gente não vai perguntar para a vítima se é verdade. A gente não vai perguntar para a vítima se é verdade. E para não ficar achando que é stand-up, vamos falar uma coisa séria. Vocês lembram daquela escola em São Paulo, que até virou documentário do Globoplay, que é a escola, um casal que tinha uma escolinha de infantil, e o casal foi acusado de pedofilia? Vocês lembram disso? Como? A base, é. Vocês lembram disso? Vocês sabem qual foi o destino do casal? O marido se suicidou. A esposa até hoje colhe os frutos daquela história, que era mentira. Uma pessoa fez acusação por vingança, por alguma coisa, e jogou. Porque depois que você joga na internet, naquela época a gente nem tinha internet, né? Mas depois que você divulgou, então você chega lá e fala assim, o Carlinhos fez isso. Pá, todo mundo fica sabendo. Era mentira. Aí a pessoa fala assim, não era mentira. E ninguém mais fica sabendo que era mentira. A fofoca já foi. Aí eu pergunto, e qual que é a nossa responsabilidade espírita quando a gente pega uma mensagem, recebe lá, nem lê direito, já compartilha para todo mundo? Eu nem vi que está escrito. Não sei se é verdade. Outro dia eu vi um vídeo na internet atribuída a Eurípides Barçanufo, que é um espírito que os espíritas respeitam muito. Tinha um vídeo lá atribuído a Eurípides Barçanufo, com música de fundo, uma música dramática de fundo, uma voz, né? Aí a mensagem lá, totalmente antidoutrinária. Quando a gente fala antidoutrinária, é que não tem nada a ver com Allan Kardec. Falando só absurdo a mensagem. E você começa a ouvir e fala, impossível que o Eurípides Barçanufo tenha falado isso. Aí lá no final da mensagem, a pessoa que editou o vídeo esqueceu de editar e tirar o final do vídeo. No final do vídeo, a mesma voz que falou aquela mensagem toda louca lá, a mesma voz diz, escrevi uma mensagem num tom como você pediu. Quer que eu mude a mensagem? Era IA, inteligência artificial. A pessoa pediu. Qualquer um pode pedir aqui na inteligência artificial. Cria uma mensagem como se fosse Bezerra de Menezes. Um minutinho. Você tem uma mensagem de Bezerra de Menezes. Coloca agora uma música de fundo. Põe uma mensagem aí do espírito Allan Kardec falando para ninguém casar. Que casamento é atraso na humanidade. Allan Kardec, gente. Gente, isso você vai no YouTube, tem 1 milhão de visualizações, 10 milhões de visualizações. 4 ou 5 levantaram a mão, porque já leram isso aqui. O que nós perdemos no caminho do Espiritismo? A essência da doutrina espírita. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Qual é o segundo? Instruí-vos. Eis o segundo. Porque sem a instrução, sem o mínimo de conhecimento que me dá discernimento, eu aceito qualquer coisa. Eu aceito qualquer coisa que me disserem. Eu fui lá no centro, falaram isso, eu aceitei. Qual é a garantia do que eu estou falando para vocês agora é baseado em Allan Kardec? Qual é a garantia? Eu posso falar, Allan Kardec disse tal coisa. Se ninguém leu, ninguém vai saber se é verdade. Todo mundo vai achar que é verdade.
Porque eu já li Allan Kardec. Leio todo dia. Então, assim, e eu li a semana passada, foi o Cosme Massi, que é uma das maiores autoridades de Allan Kardec no mundo, né? Se é no Brasil, é no mundo, né? Uma das maiores autoridades. E a gente estava vendo, e depois a gente ficou conversando, falando, meu Deus, quanto a gente leu Kardec, continua lendo Kardec, e percebe ainda que falta, não é que falta, falta algo ao Kardec, falta algo para nós. O entendimento dessa filosofia tão extraordinária, porque nós somos espíritos, e estamos alma. Para quem lê o livro dos Espíritos, sabe que espírito é quando está desencarnado, morto, né? E alma é quando está encarnada na Terra, na vida corporal. Então nós estamos alma, mas somos espíritos eternos. E temos a eternidade inteira para absorver, antes de tudo, autoconhecimento. Quem eu sou? Eu sou um espírito eterno. Não tem fim isso. E quais são as necessidades desse espírito? Amor e conhecimento. Não são as duas asas que a gente sempre fala? O amor e a sabedoria, o sentimento e a sabedoria, que vai dar equilíbrio para a gente? É o que o Espírito de Verdade falou. Amai-vos, instruí-vos. Então, quando a gente fala da importância de ler, hoje é um sacrifício, porque pela primeira vez na história do Brasil, o número de leitores é menor do que o número de não leitores. Isso é grave. Isso é grave. E eu não sou contra o celular, porque inclusive eu uso o celular para trabalhar. Mas a gente precisa ter noção do que a gente está fazendo nessa vida, né? Nós precisamos ler. Precisamos estudar. Precisamos dialogar e ver se tem sentido as coisas que são faladas. No movimento espírita, gente, no movimento espírita, divulgam tanta coisa absurda e as pessoas vão comprando a ideia sem ter noção de que aquilo é absurdo. Porque acha que só porque saiu no livro espírita... Ah, gente, é de um espírito. E daí? Só porque é de um espírito é verdade? Quando a gente pega Obras Póstumas do Allan Kardec lá, tá lá, minha iniciação no espiritismo. Alguém já leu Minha Iniciação no Espiritismo? O primeiro contato que o Allan Kardec teve com os espíritos, ele escreveu: a primeira coisa que eu aprendi sobre os espíritos é que eles não têm toda a ciência do mundo. São espíritos, pessoas que estavam vivas e morreram. Têm pensamentos pessoais e não conhecem toda a verdade. Então, quando um espírito me fala uma coisa, eu tenho que filtrar. Porque não é só porque é o mentor que eu tenho que fazer o que ele mandou fazer. A gente já teve, quando eu dei o exemplo da pintura aqui, não foi o símbolo do Corinthians na parede, né? Seria até um espírito interessante, mas não era. Mas nós já tivemos caso, numa casa espírita que a gente frequentava, gente, olha, a parede está meio judiada, né? Vamos pintar? Ah, podia mudar a cor, né? Que cor que nós vamos pintar? Ah, pergunta para o mentor. O que os espíritos têm a ver com a cor que a gente vai pintar a parede? E nessa mesma casa tinha um bebedouro, que estava antigo, um bebedouro lá no canto. Pessoal, gente, esse bebedouro não pode mais ficar aqui. Ele está atrapalhando, não sei o que. E onde que nós vamos pôr? Pergunta para o mentor. Aí os espíritos vão lá reunir e falam, gente, onde a gente coloca esse bebedouro, hein? Vocês já imaginaram os espíritos perdendo tempo com isso? Discutindo onde vai pôr o bebedouro? Aproveita e já fala o tom da cor da parede. Não é espiritismo. Não é espiritismo. Isso é imaginação. É imaginação. Aí as pessoas falam, como perguntaram para o Cosme Massi lá, que eu volto a dizer, tem livros extraordinários explicando o espiritismo. Aí perguntaram para eles, então quer dizer que a gente tem que pegar toda a literatura espírita e jogar fora? Porque só Kardec que está certo? Kardec é a base e continua sendo o espiritismo. Aí ele dá a resposta que eu achei ótima, que eu vou usar o termo que ele usou, sem ele, já que está indo para o YouTube, se ele tiver acesso, ele me perdoe, Cosme. Que eu adorei a expressão que ele usa, porque também é do meu tempo. Quando ele foi usar a expressão, ele falou assim, gente, eu vou usar uma expressão agora que vão descobrir a minha idade. Mas eu gostei. Em relação a livros espíritas. Catar feijão. Vocês sabem o que é catar feijão aqui? Quem já passou dos 40 sabe o que é catar feijão. Né? Você põe na mesa ali, vai separar o feijãozinho, né?
Eu pego qualquer obra espírita e vou ler e vejo se tem coerência com Kardec. Eu não estou jogando fora nenhuma obra espírita. Eu estou lendo para ver se tem coerência com Kardec. Mas nós vamos mais longe. Olha, eles me deram 3 horas, então. Por 40 minutos? Ah, ainda tem tempo. Tem gente que acredita, né? Tem gente que fala que eu vou embora. Isso é difícil. Vamos lá. Então, Kardec trouxe o Consolador prometido. Espiritismo. Os espíritos voltaram a falar, que tinham sido proibidos pelas religiões. Os espíritos voltaram a falar. Estamos vivos, a vida continua, podemos comunicar. A mãe pode se comunicar com o filho saudoso, a esposa pode comunicar com o marido que se foi. Depende do marido. Né? A gente pode se comunicar com quem a gente ama e partiu. Doutrina espírita trouxe isso de volta pra gente. Isso sempre existiu, mas se perdeu, né? E aí Allan Kardec, nesse livrinho aqui que chama O Espiritismo na sua expressão mais simples, que foi relançado agora, ele resume a doutrina espírita. O Kardec, não é que ele se arrependeu, mas ele ficou preocupado depois se as pessoas iam começar a ler só isso aqui e já achar que já conhecia o Espiritismo, né? Mas é um livro muito importante. E aí ele dá algumas definições de Espiritismo que a gente às vezes se perde no movimento espírita. Eu vou ler 2 delas. Curtinhas. Primeiro, o fim essencial do Espiritismo é melhorar os homens. O fim essencial do Espiritismo é melhorar os homens. De que forma? A nossa reforma, né? Ninguém procure nele senão o que possa concorrer para o seu progresso moral e intelectual. Ou seja, só busque no Espiritismo o que nos faz crescer moralmente e espiritualmente, intelectualmente. Porque muitas vezes as pessoas podem se enganar e achar que os espíritas verdadeiros são só os médiuns. Porque eu não sei se alguém já teve essa experiência aqui, quando você está numa roda de pessoas e alguém fica sabendo que você é médium, elas já te olham diferente. Você é médium? Todos somos. Mas tem uma aura. E o duro é que às vezes vem a vaidade no médium e ele fala, sou. O que você quer saber? Aí a pessoa fala assim, porque meu cachorro morreu, ele tá me esperando no plano espiritual. Claro que ele tá com a sinetinha lá, chave eu aqui, ó. Porque a pessoa se empolga, porque estão dando atenção demasiada para ele. Ele é só um médium. Ele é só um intercâmbio, ele é só o meio. Ele é só o meio. Ele não é mais nada que isso. Por isso que no Livro dos Espíritos, para quem já teve a curiosidade de ver, não tem escrito o nome de nenhum médium. São 1018 perguntas, alguns espíritos aqui têm o nome. Quem são os médiuns que estão aqui? Não sabemos. Aliás, sabemos pela história do Espiritismo, que foram as irmãs Baudin e depois as irmãs Dufault. Mas isso foi falado depois. Mas aqui não está escrito o nome do médium. Por quê? Porque o médium não tem importância nesse processo. O médium não tem importância nesse processo. Ele foi só um intermediário. Tanto é que Allan Kardec, quando viu a missão que ele tinha na Terra, ele perguntou para os espíritos, e se eu falhar? Os espíritos responderam, nós já temos outro para o teu lugar. Simples. Se você não assumir a missão de codificar a doutrina espírita, já tem outro pronto já. Por quê? Porque é só um instrumento. Então quando a gente fala, um médium falou, a pessoa falou. E o que ele falou tem coerência? Tem bom senso? Segundo item, para terminar. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações. Ou seja, o verdadeiro espírita não é quem crê nos espíritos, nas manifestações espíritas. Mas aquele que aproveita os ensinos que os espíritos dão. De nada serve crer se a crença não leva a dar um passo à frente. A caminho do progresso. E não nos tornar melhor. Então é o seguinte, é simples. Gente, quando eu estou falando isso, a gente estuda Kardec, não quer dizer que a gente alcançou nada. Não alcançamos nada. Tá?
quem está fazendo palestra aqui tinha que estar ouvindo palestra também. Então não é isso, não. A gente está aprendendo junto. Se o que os espíritos ensinaram não me modificar como ser humano, então não adiantou. Vocês já viram aquele meme, né, que fala, né, que tem as duas janelinhas lá e está escrito aqui, cura, tem uma fila, aí está escrito aqui, estudo, não tem ninguém? Espiritismo tinha que estar todo mundo desse lado. Porque o desse lado aqui vai vir naturalmente. Eu não estou desprezando o trabalho de cura na casa espírita, nem qualquer trabalho na casa espírita. Estou falando de nós, da nossa consciência. Da nossa consciência. Ué, Bezerra de Menezes não chegou pro Chico que estava com problema, né, na vista, né? E o Bezerra de Menezes falou assim, Chico, nós vamos te curar isso aí. O Chico falou, não quero. Chico, nós podemos curar esse problema. Não quero. Eu quero passar por isso. Então é a nossa consciência que nós, espíritos, neste momento que somos alma, precisamos da nossa cura espiritual. O resto é consequência. O que passamos na Terra é passageiro. Eu sei que para quem carrega uma doença crônica, uma doença difícil, uma tragédia familiar há 30, 40, 50 anos, ouvir isso pode doer. Porque a gente passa também. Tem muitas pessoas que chegam pra gente e falam assim, a vida de vocês é uma maravilha, né? Não tá vivendo entre quatro paredes com a gente para saber como é que é a nossa vida, né? E a gente não coloca na rede social nossa vida, tá? Então é o seguinte, eu sei que é difícil, porém, do ponto de vista espírita, que é o que nós devemos desenvolver dentro de nós, é passageiro, porque o espírito permanece, o espírito transcende, o espírito é infinito. Nós somos infinitos, nós somos eternos. Nós temos ainda centenas e centenas e centenas e centenas de anos pela frente, para tantas experiências que virão. E Deus é tão extraordinário que nos dá o esquecimento do passado. Para a gente não ficar olhando para o passado. E isso é uma lição para o presente. Esqueçamos o passado. Não fica carregando o passado. É difícil? É difícil. É preciso treino para isso. Mas a gente precisa olhar para frente. Gente, tudo que eu falei até agora já foi. Vai ficar gravado na internet. Vai ficar lá disponível na internet. Mas já foi. Se falei besteira, já foi. É daqui para frente. É das 8h47 para frente. Acabou. O passado já foi. É por isso que a gente não recorda as outras encarnações. Senão a gente não conseguiria andar para frente. A gente não conseguiria caminhar. A gente não conseguiria olhar para o futuro. Se a gente ficasse pensando, puxa, na outra vida, não, eu não devia ter feito aquilo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Imagina se a gente ia conseguir. A gente toma uma decisão boba hoje. Eu vou falar uma decisão boba. Comi demais. Passei mal a noite inteira. No dia a gente acorda e fala, gente, eu não devia ter comido aquilo ontem. Comi demais ontem. A gente já se sente mal. Imagina sabendo que na outra vida a gente destruiu um lar, que a gente matou pessoas. Como é que a gente ia viver com isso? É impossível. E Deus, então, é sábio. Começa do zero, começa para frente. E tem uma lição diária. A gente acorda toda manhã para começar de novo. Toda manhã a gente acorda para começar de novo. Uma nova oportunidade, respira fundo, mais um dia, porque o outro já foi. Então essa é a noção de que somos espíritos. E o que nos interessa são as conquistas espirituais. Num mundo onde eu tenho que viver e não tem como escapar. Então eu tenho que viver como se vive no mundo. Tenho que trabalhar, tenho uma vida normal, social. Aliás, os espíritos falam que a gente não tem que fugir disso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem no mundo. A gente tem que viver do jeito que o mundo é. A gente tem vida social, tem família, tem amigos, passeia. É a nossa vida essa. A nossa vida é essa. Agora, eu faço tudo isso de que forma? Me envolvendo no mundo ou simplesmente passando pelas coisas? Porque eu estou com buscas maiores. E as buscas maiores exigem de mim que eu busque esse contato com a espiritualidade.
E aí a gente vai encontrar a mensagem de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos benefícios da prece, né? Quando ele fala, né, do alento de orar. Né? Prece não resolve o problema, mas fortalece a gente para enfrentar os problemas. Porque a prece é o momento que a gente entra em contato com os Espíritos, que a gente entra em contato com Jesus, a gente sai da bolha, né? Sobe, a gente se eleva, a gente entra em contato com a nossa pátria verdadeira, com o nosso mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. E aí a gente dá um passo acima. E os fluidos manipulam, os espíritos manipulam os fluidos para que a gente possa nessa hora ter até cura física, se for o caso. Mas que a gente tenha harmonização, que a gente se sinta bem, esperançoso, que a gente tenha bons sonhos, que a gente possa acordar mais disposto, mais inspirado, porque aquelas lições dos espíritos ficaram. Por quê? Porque eu estou mais espiritualizado. Porque se eu acordo pela manhã, nem acordei direito, já peguei o celular para ver as notificações, o que eu vivenciei no mundo espiritual desaparece. Desaparece. Então a nossa busca é muito maior. Por isso que a gente precisa analisar, dentro da proposta do que é o espiritismo de verdade, o que a gente perdeu. O que a gente perdeu. Eu vou encerrar com um caso. A vida e umas circunstâncias nos fizeram ter uma coisa muito boa nessa vida, que foi poder viajar. Não só profissionalmente, que é a nossa profissão, a gente viaja muito, mas também viajar porque a gente gosta de conhecer lugares e viajar na nossa vida louca que nós temos, eu e minha esposa, uma vida atribulada de muita viagem de trabalho. Viajar é o único momento que a gente consegue espairecer um pouco. Como nós somos artistas, a gente não espairece nunca. Porque onde a gente vai e vê uma coisa bonita, a gente já pensa como usar aquilo artisticamente. Bom, nós estávamos na Espanha o ano passado, num calor tipo nosso daqui da região, porque era época de verão lá. Então a gente estava em casa. Um calor, né? Todo mundo suando e derretendo, e a gente estava de boa. Eu sou de Catanduva. Isso daqui é fichinha, né? Nós estávamos numa fila enorme. A gente estava em Málaga, é uma cidade medieval, no sul da Espanha, que tem aquelas ruazinhas, né? Aquela coisa que espírita adora, né? Porque espírita adora uma história medieval, um romance medieval. Espírita, eu vivi na Idade Média. Né? A gente assiste filme, eu vivi lá. Porque no filme tem música, né? Tem o príncipe bonito com dentes brancos, numa época ninguém tinha dente, né? Todo mundo fedia, ninguém tomava banho, não tinha música de fundo, mas todo mundo acha a Idade Média linda. Não tinha anestesia. Bom, aí estávamos lá naquela vozinha, eu e minha esposa sentamos, porque nosso filho queria, porque em Málaga nasceu Pablo Picasso, pintor Pablo Picasso. E tinha um museu Pablo Picasso, nosso filho queria muito ir, nosso filho também não se perdeu na vida, é artista, também se perdeu. Então assim, aí ele queria ver o museu, a gente já estava no último dia de viagem, a gente tava, as pernas, depois que você passa dos 40, as pernas, elas têm uma hora que elas não conjuminam mais, né? Então nós falamos assim para o nosso filho, vai lá visitar o museu, que nós já não aguentamos mais andar, nós vamos sentar. Nós sentamos na beiradinha de uma lojinha, na sombra, e aquela fila, era torta de acordo com a rua, né? Uma fila enorme que dava no museu. Nessa história, nós estamos lá, já era por volta de meio-dia, surge uma moça, visivelmente moradora de rua, jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, aparentava mais, judiada pela vida, uns 30 e poucos anos, carregando uma mochila, suja, muito bonita, mas já estava sem alguns dentes, então a gente via que ela estava sofrendo. Ela chegou na fila, viu aquele número de pessoas, e aconteceu uma coisa, vocês conhecem o efeito dominó, né? Conforme estava a fila aqui assim, e ela começou a se aproximar, as pessoas, conforme ia vindo que ela chegava, as pessoas viravam para conversar aqui de costas para ela, de frente para a parede, né? De frente para a parede. Então, aí as pessoas iam virando assim. E a gente observou aquilo. Nossa vida, nossa profissão é observar. Então a gente começou a observar aquilo e ficou olhando. Puxa vida, né? Aí ela chegou, ela parou, aí ela disse, uma voz potente, ela disse, por favor, não finjam que eu não existo. Eu estou aqui. Não finjam que eu sou invisível. Por favor, olhem para mim. Aquilo vai mexendo com a gente, né? Porque automaticamente se pensa assim, se fosse minha irmã, se fosse minha mãe, e se fosse eu? Porque falta de caridade
existe porque a gente não enxerga as pessoas. E isso é falta de caridade. Por isso que existe falta de solidariedade no mundo. Porque esse mundo está muito egoísta. As pessoas são invisíveis para nós. E ela continuou insistindo naquilo. A gente tinha umas moedas na mão, aí nós chamamos, eu chamei a moça, pedi para que ela viesse, ofereci para ela, ela sorriu, começou a chorar e disse, obrigado por me enxergar. Não fizemos nada demais, que tinha moeda ali, era fácil dar para a pessoa. Nisso veio uma criança correndo. E também deu uma moedinha para ela. Ela abaixou, pegou a moeda da criança, sorriu para a criança, e a criança voltou para os pais que estavam de costas. Como que a criança tinha moeda? Ela deve ter ficado assim no pai, né? Aí o pai falou, vai lá. Cuidado, ele deve ter falado, né? Cuidado! Né? Aí a moça saiu, aí ela continuou andando, que ela ia falar a mesma coisa lá para frente. Mas ela olhou para trás, mais uma vez, sorriu e foi embora. É um caso simples. Mas esconde tanto drama humano. É a tragédia humana da invisibilidade. E a invisibilidade não é só com andarilho de rua, pode ser com o esposo dentro de casa. Pode ser com a esposa dentro de casa. Pode ser com o filho, pode ser com a mãe, pode ser com qualquer pessoa. A gente não enxerga mais. Porque a gente fechou no nosso mundo. A gente se fechou no nosso mundo. Que não é espiritismo. Quando eu falo espiritismo, eu estou falando de uma doutrina consoladora. Que veio trazer de volta o Cristo para nós. Que veio trazer de novo para nós a sensação de vida pulsando. E não mais amém, amém, amém. É por isso que, quando a gente olha para a humanidade, fala do jeito que a humanidade está hoje, a humanidade está passando pelo processo que ia ter que passar. E eu vou voltar em Kardec. Quando a gente pega o livro A Gênese, de 1868, no finalzinho do livro, gente, 1868, ninguém tinha nascido aqui, espera. Em 1868, Allan Kardec escreveu o momento que nós estamos passando na Terra. E ele disse que nós não teríamos, que a natureza, né, a natureza por si só faz o seu progresso, apesar que nós estamos destruindo a natureza. Mas Kardec diz que no momento que os sinais, que são os sinais dos tempos, que ele fala, né, os tempos são chegados, Kardec fala, neste momento nós vamos ter um afrontamento de ideias. A grande disputa do mundo vai ser no campo das ideias. E como que eu posso enfrentar os problemas do mundo com as ideias se eu não estou desenvolvendo o meu intelecto? Como é que eu posso argumentar com as pessoas se eu não sei o que falar para elas? Essa semana uma amiga nossa falou assim, me fizeram uma pergunta porque eu era espírita. A pessoa falou assim, você é espírita? Sou espírita. Então por que não sei o que? Ela falou, eu não sabia responder. E eu falei assim, não, você não é obrigado a saber responder, mas o que ela te perguntou? Ela perguntou isso. Então, e o que você acha disso? A gente não pensa. A gente não pensa. Ou a gente parte para um outro problema que é tão grave, que a gente vê muito em programas espíritas na internet. A pessoa fica respondendo perguntas na internet, espiritismo. Aí o público faz uma pergunta, a pessoa visivelmente não sabe o que Kardec falou sobre aquilo, ela dá a opinião pessoal dela. Só que ela está num programa espírita, então a pessoa que perguntou acha que é o espiritismo que fala aquilo. Por isso que quando alguém pergunta assim, o que o espiritismo fala sobre guerras? Bom, no livro dos Espíritos tem um capítulo sobre guerras. Agora, o que eu penso disso? Bom, eu, Carlinhos, acho, mas o Kardec falou outra coisa. Então, mas as pessoas são autoridades. Isso está nos livros espíritas, em muitos livros espíritas, está nos programas de rádio, está nas palestras, e a gente vai assistindo, absorvendo, e fala, não sei se é verdade isso.
Como é que eu vou saber se é verdade? Como que eu vou saber se é Kardec, se não é Kardec? Se é espiritismo, se não é espiritismo? Então a gente precisa saber. E aqui não vai uma crítica a médiums, espíritos, no sentido de maldade, é no sentido de alerta para todos nós. No sentido de alerta. Livro dos Espíritos. É difícil de ler porque é filosofia. Francês lida bem com filosofia, brasileiro prefere um churrasco. Mas a gente precisa ter um esforço. Porque nós não somos brasileiros. Nós somos espíritos livres. Nós já fomos franceses, japoneses, chineses, peruanos, argentinos, ingleses, russos, nós já fomos de tudo. Nós estamos brasileiros. Por isso que Allan Kardec diz que o espiritismo não tem nacionalidade. O espiritismo é universal. Então, espero que quando eu voltar daqui uns 40 anos para Pirangi, né? Porque depois de hoje não vão convidar mais. Então, assim, que a gente possa refletir muito. E eu falo isso, pego no pé do meu filho, principalmente, falo, precisa ler. Porque a leitura, ela expande o olhar, né? E faz a gente mergulhar para dentro de si. Quanta coisa boa a gente está perdendo em não abrir um livro. Não é? E, melhor ainda, todas as obras do Kardec estão num site ou aplicativo, né? Tem no celular também, que chama Kardecpedia. Tudo de graça, você baixa todas as obras do Kardec ali e lê no celular. A única sugestão que a gente faz é que tire os dados móveis e as notificações. Porque toda vez que você for ler o Kardec, ali aparecer uma mensagem do WhatsApp, você vai abrir a mensagem do WhatsApp para ver quem que é que está descrevendo algo muito importante, né? Alguém da família escrevendo uma coisa muito importante, né? Então a gente vai convidar todos para uma prece. Vamos fazer uma prece? Agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, por esta hora. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos reunidos nesta casa de oração. Por termos um ninho, um lar, um lugar onde possamos reunirmos almas afins, com os mesmos propósitos e as mesmas buscas. E temos a oportunidade de aqui repousarmos a nossa alma, o coração, a mente. Nessas horas como amigos, como companheiros de doutrina espírita. Obrigado pelos espíritos que acompanham, que nos abençoam, que nos envolvem, que nos inspiram para que este momento seja enriquecedor, para que saiamos desta casa melhor do que entramos. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dom da vida. Obrigado pelas oportunidades, inclusive pelas dores. Ensina-nos, Senhor Jesus, neste mergulho interior, a encontrarmos a força que todos nós temos para transformar toda lágrima em bálsamo, em trabalho. Que possamos voltar para os nossos lares felizes, entusiasmados, esperançosos. Que possamos levar para todos aqueles que cruzam o nosso caminho um olhar de alegria, de vida. E que possamos distribuir abraços de amor, de solidariedade. Que passemos a enxergar os outros e que passemos a nos enxergar diante do espelho e vemos o Espírito eterno que somos, com todas as bênçãos e potencial para sermos felizes. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o passe que vamos tomar possa ser para cada um de nós aquilo que necessitamos. E que possamos hoje e sempre, sob a tua proteção, o teu olhar e o teu amor, seguirmos firmes e confiantes em dias melhores. Que assim seja. Que assim seja.